Olá, pessoal, boa noite a todos. Sou Isabelle Bernardes, sou jornalista, trabalho aqui na Chave da Questão e eu tô aqui hoje para conversar com a psicóloga Joyce Magalhães. A gente vai conversar sobre autoestima. A gente estava aqui na live e caiu. Vou esperar só a Joyce retornar para conversar com a gente. Vamos aguardar um instante. Sejam todos bem-vindos, a todo mundo que está entrando. A Joyce já vai entrar para conversar com a gente. O bate-papo de hoje é sobre autoestima. Caso vocês tenham alguma dúvida no decorrer da live, podem tirar, a Joyce vai responder tudo para vocês. Vamos só aguardar mais um instantinho. A Joyce acabou de entrar, vou convidá-la. Oi, Joyce. Oi, tudo bem? Sua imagem não aparece para mim. Tá Pois é, conectando. para mim também não. Vou sair e voltar, peraí. Tá bom. Convidar a Joyce novamente. A gente tá com algum probleminha técnico. Oi, você me ouve, Joyce? Eu tô te ouvindo, mas eu não É, tô me vendo. eu também não te vejo, eu só me vejo. Vocês estão conseguindo ver, pessoal, nós duas, ou vocês só veem uma ou outra? Respondam pra gente saber como é que tá. Vou esperar ver se alguém fala. Ah, apareceu agora. É, Apareceu pra pra mim você? não, pra mim eu não tô me vendo não, mas tudo bem, vambora. Eu te vejo agora. A Bel falou, não vejo, só ouço. Mas quem, né? Acho que você, né? É, Ah, agora sim, foi. agora sim, tá. Eu continuo sem me ver, mas não tem problema nenhum não. Vocês estão me vendo direitinho, centralizado aí? Tá ótimo. Então tá. Bom, Joyce, obrigada por ter vindo conversar com a gente hoje. A gente vai falar sobre autoestima. Congelou. Acho que a conexão da Joyce tá um pouco ruim, ou é a minha, não sei. Mas. Oi, Acho que Joyce. agora foi tudo. Agora eu me vejo Agora eu também. não, agora eu não te vejo. Ai, gente, aí eu não sei o que faz. Eu tô me vendo e tô vendo você. E tô te Tá, ouvindo. deixa o pessoal responder aqui para ver se eles te veem. Se eles te veem e me virem, tá ótimo. O É pessoal só tá me esperar vendo eles. aqui? Fala assim ou não, gente? Eles falaram que travou a sua imagem. Tinha travado e eu botei de novo. Ela disse que não te vê. Ah, então não sei o que acontece. Acho que o Eu, Instagram tá com alguma instabilidade, né? Porque. eu não sei se é o horário também aqui no Vou Achei. tentar de novo te tirar e colocar de novo, aí a gente vê como a gente faz. Tá. Só um momento. Oi. Oi. Não aparece pra mim. Eu acho que se Nem, aparecer você pra mim, eles vão ver. Se eu só aparecer pra você, eles não conseguem ver. tá. Não tá aparecendo pra mim também, então não tá aparecendo pra ninguém. Pra ninguém. A gente tá só se falando de áudio.
Ai, gente, agora eu não sei se a minha internet estava funcionando tranquilo o dia inteiro. Eu Você estava tá no atendendo. 4G ou você tá no Wi-Fi? Eu tô no Wi-Fi, mas eu posso botar no 4G também, É, mas troca. Eu troquei a minha pro 4G e ficou um pouco melhor. Aí eu tô no 4G. De repente muda alguma coisa. Vamos ver se vai mudar alguma coisa. acho que não. Apareceu. Agora foi. Eu tô no 4G. Eu não me vejo, mas você me vê. Sim, eu te vejo. Vamos ver, pessoal. Vocês conseguem ver a Joyce? Porque eu acho que se aparece pra mim, aparece pra eles. Vamos confirmar. Apareceu, tá ótimo. Então vamos fazer assim dessa forma, então. Tá, tudo bem, problema nenhum. Bom, a gente vai falar sobre autoestima hoje, né? Uhum. Acho que para começar você podia explicar o que que é autoestima, né? Bom, então tá. Então, gente, eu sou a psicóloga Joyce Magalhães. Em geral, eu faço live sempre sexta-feira de tarde, né? 2 horas da tarde. Então, hoje a gente está fazendo esse outro horário. Estou me apresentando só por isso também. A gente vai falar sobre autoestima, porque na verdade é um dos assuntos, né? Uma das áreas que eu tenho atuado muito na psicoterapia, né, atualmente, principalmente no atendimento de mulheres, mas não só de mulheres, de homens também. Então, assim, primeiro, o que, que é autoestima? É um assunto que está sendo muito falado na internet, muito falado em portal de psicologia o tempo todo, enfim, todos os lugares, psicólogos e outras áreas também de conhecimento abordam muito esse assunto quando vai falar de amor próprio, vai falar de aceitação, vai falar do corpo, né? Vai falar de principalmente de saúde mental das mulheres, a gente acaba falando da autoestima sempre. Então, uma definição simples, simplificada do que seria, é como que eu me vejo, né? Como que eu me mostro para o mundo e o que que eu entendo, né? Que eu preciso ou não mudar dentro das coisas que eu acredito que são boas ou que não são tão boas, que precisam melhorar. Então, a autoestima vai estar relacionada com esses pontos. E aí a gente vai falar de uma autoestima equilibrada, uma autoestima alta ou baixa, né, em determinadas situações específicas, mas acho que a definição é um pouco isso, assim, tanto como eu me vejo, como eu me mostro para o mundo, e dentro disso, as coisas que eu acho que eu preciso mudar, e aí é que vão fragilizar, né, um pouco essa autoestima, o que a gente identifica que precisa mudar, na maneira como eu me vejo, ou na maneira como eu me mostro para as pessoas, como as outras pessoas, no caso, me veem, né? Então, também afeta muito essa autoestima, essa maneira como você se mostra e como você é julgado pelo outro. E aí, quando a gente vai falar de amor próprio, vai falar de aceitação, vai ter muito a ver com isso, com esse julgamento que a gente recebe do outro e o quanto isso impacta na nossa autoestima. Perfeito. E como funciona esse processo de aceitação? Pois a ideia da aceitação é primeiro a gente identificar a forma como eu me vejo e se essa maneira como eu me vejo ela é uma maneira tóxica, né? Ela é uma maneira negativa. Então, a aceitação é você conseguir modificar essa perspectiva de como você se vê e identificar também nas suas fragilidades, nos seus defeitos, nas coisas que em geral são julgadas ou que são julgadas pelo outro ou por você como algo ruim, e que aquilo pode ser incluído como parte ou da sua personalidade ou mesmo da sua aparência, como algo que faz parte do seu ser, e que então aceitar isso também ajuda você a se cuidar melhor e a se amar mais. Não significa que eu preciso necessariamente aceitar as coisas que eu entendo que são ruins em mim e que eu acho que preciso mudar ou melhorar, mas entender que faz parte de mim e que então o cuidado também vai ser o cuidado com essa parte que é minha. Porque o que acontece muitas vezes com as pessoas que estão com a autoestima fragilizada, com a baixa autoestima, né, como a gente fala, é não aceitar as coisas que são julgadas por ela ou pelo outro como sendo ruim, ou como sendo anormal, ou como sendo diferente,
né? De alguma maneira a gente não aceita isso, e aí, ao invés da gente se cuidar, cuidar dessa parte de nós com amor, né? Com zelo, com atenção, a gente odeia essa nossa parte e a gente recusa essa nossa parte de nós. E aí, quando a gente faz isso, a gente se fragiliza muito mais, a gente fica vulnerável. Aí a gente pode desenvolver, né? Um dos pontos que a gente vai falar hoje, desenvolver os transtornos emocionais que estão relacionados à autoestima, por conta da gente recusar essa parte. Então, a aceitação não precisa ter a ver com eu engolir tudo que eu tenho de ruim e achar que isso é bom, mas é entender que isso é parte de mim e que para eu cuidar disso, eu também preciso aceitar essa parte de mim. Não posso recusá-la, não posso odiá-la, né? Então, Uhum. a aceitação tem a ver com isso. O indivíduo ele já nasce com uma baixa autoestima ou ele vai sendo construído durante o nosso crescimento? Então, a autoestima vai ser uma parte do desenvolvimento dentro da nossa personalidade, né? Então, a personalidade ela vai se desenvolvendo ao longo da nossa infância, da nossa adolescência, principalmente. Na idade adulta a gente consegue lapidar e melhorar algumas coisas, mas é basicamente na infância e na adolescência que a personalidade vai se construindo com as nossas experiências, com as nossas frustrações, com os nossos traumas, com as nossas perdas, com as nossas relações, principalmente. Então, a autoestima vai ter muito a ver com a forma como isso é trabalhado dentro das nossas relações, principalmente nas nossas relações. Então, assim, se é a forma como eu me vejo e a forma como eu me mostro, e o que eu absorvo dentro do que eu me mostro do julgamento das pessoas, que vai construir essa autoestima. Então, é claro, as nossas relações familiares, as nossas primeiras relações com os pares, né? Os pares são as pessoas que são da nossa mesma geração, da nossa idade. Uhum. Então, a relação com outras crianças na adolescência, acho que a adolescência é um grande momento para se de construção da autoestima, que é o grande momento em que começa a ter um peso maior o julgamento que a gente recebe das pessoas, sejam essas pessoas parte da nossa família, sejam nossos amigos, e sejam pessoas quaisquer que a gente nem tem um relacionamento próximo, mas que tem acesso a poder fazer essa crítica a nós. Então, os colegas da escola, hoje em dia que os adolescentes estão além dos grupos nas escolas e em outros lugares que frequentam, estão também nas redes sociais, então acaba que a rede social começa a fazer parte também dessa construção, porque a gente é um lugar onde a gente se expõe, né? Até Uhum. então, acho que as gerações anteriores se expuseram sempre nas relações de troca, mesmo presenciais com as pessoas, e hoje a gente tem também esse lugar de exposição muito grande, que é a internet e a rede social, então também acaba fazendo parte dessas relações, né? Desses Uhum. lugares onde a gente pode ser exposto e pode ser julgado. Então, assim, não acredito, não, pelo menos não faz parte. Eu trabalho dentro da psicologia humanista, então não vai fazer parte da minha ideia, né, de sujeito, de homem e de como que as coisas acontecem no seu desenvolvimento, que alguém já possa nascer no ponto zero da sua vida, determinada a ter baixa autoestima ou não. Mas é Uhum. lógico que sim, como as primeiras experiências da infância também vão ter a ver com essa construção de personalidade, desenvolvimento afetivo, às vezes pode parecer, não, essa pessoa desde criança, ela não gosta de si, ela não acredita em si mesma, ela não se vê de uma maneira positiva, mas a gente precisa sempre olhar para quais foram as relações, por exemplo, com os pais, com os irmãos nessa infância, o quanto ela foi criticada, o quanto ela foi apontada, o quanto foi dito para ela sobre o que ela seria no futuro, isso tudo vai fazer parte dessa construção. Então, pode às vezes parecer que a gente sempre foi assim, mas é que isso começa muito cedo. Então, por isso, né? Mas vai começar junto com o desenvolvimento da personalidade e do desenvolvimento afetivo também. Então, a relação familiar ela tem muito a ver, então, com essa. Ela influencia durante esse processo? Influencia muito, assim, as relações com os nossos pais, né, com pai e mãe, ou os primeiros adultos, não necessariamente só pai e mãe, mas os primeiros adultos significativos, né, para aqueles que são Uhum. criados por avós ou por outras pessoas que não os pais, esses primeiros adultos significativos da nossa vida, as falas que eles direcionam para as crianças são muito determinantes de muita coisa.
né, da forma como a gente vai crescer se sentindo, e que vai determinar também aqueles pontos, por exemplo, em que eu tenho maior dificuldade de aceitar e aqueles pontos em que eu acredito que sejam ruins e eu preciso mudar. Então, essas falas vão ter muito a ver com esses pontos que a gente vai pensar na nossa vida adulta, que a gente vai carregar até a nossa vida adulta, vai ter muito a ver com isso. Então, e aí, como que se pode até atuar para você ajudar, facilitar que as pessoas tenham uma autoestima mais equilibrada e tudo mais. Não é simplesmente só elogiar as crianças, os Uhum. adolescentes e sempre aplaudir tudo que se faz, porque isso pode criar um oposto, né, da baixa autoestima, que é a arrogância, que é uma autoestima elevada demais, e aí isso também não é tão interessante, mas é que você consiga tanto fazer a crítica sobre aquilo que ela está fazendo de errado, ou aquilo que ela precisa obedecer que não está cumprindo e tudo mais, mas também fazer o estímulo, que é o elogio ao que ela está fazendo bem, sendo honesto, né, que está elogiando as coisas que ela realmente está indo bem, e estímulo para que ela seja desafiada a fazer coisas novas, de que ela acredite que tem potencial para fazer outras coisas, aprender coisas novas. A dúvida sobre isso também faz com que a gente tenha essa autoestima mais fragilizada, que eu me vejo impotente, eu me vejo incapaz, eu me vejo com menos possibilidades, eu acredito menos em mim, e isso faz com que eu tenha uma autoimagem menor, né? Uma imagem em que eu não consigo realmente realizar coisas novas. Então, nesse primeiro momento da infância e também da adolescência, é muito importante que esses adultos significativos da vida da pessoa possam dizer para ela que ela é capaz, que ela tem potência para fazer determinada coisa, que ela é boa naquilo. Então, assim, eu sou muito ruim em matemática, mas eu só sou lembrado que eu sou ruim em matemática e eu nunca sou lembrado que eu sou bom em artes, então eu fixo que eu sou ruim na maioria das coisas e não me recordo que eu sou bom em outras. E a gente pode fazer, não é aplaudir a pessoa que é ruim em matemática e iludi-la, dizer que ela é boa, mas dizer que ela é boa em outra coisa, porque com certeza ela vai ser boa em outras coisas que não, né, e não só ser lembrado das falhas. E o que muitas vezes acontece nas relações é que os pais se lembram, recordam muito das falhas, porque essas falhas precisam ser corrigidas, precisam ser olhadas, precisa ser estimulado, mas não se lembra tanto, não se estimula tanto as coisas que estão indo bem, que são boas, em que ele é bom, em que ele, né, em que pode ser bacana explorar também. Então, acho que esse é um outro ponto que acho que é bom de lembrar. Quais são as possíveis consequências psicológicas que uma baixa autoestima pode causar para uma pessoa? Então, eu pensei aqui para essa resposta em alguns pontos. Primeiro, então, assim, vai fazer parte da autoestima ou o quanto você valoriza ou não a você como pessoa e aonde você identifica que seja a origem desse valor, o que define o seu valor. Então, tem pessoas que vão definir o seu valor pelas relações que elas têm, né, então, nas relações amorosas, nas relações de amizade. Se essas pessoas falam que eu tenho valor, eu entendo que eu tenho valor. Se elas falam que eu não tenho, eu sinto que eu tenho menos valor. Então, tem pessoas que se colocam nesse lugar. Tem pessoas que vão achar que é a sua capacidade de trabalho ou intelectual, tem outras que vão achar que é a sua aparência física, tem outras que podem já entrar numa complexidade um pouco maior e identificar que tem a ver também com a sua saúde mental, com aspectos da sua personalidade e tudo mais. Então, quando a gente tem essa ideia, por exemplo, do meu valor estar associado a algo que não depende só do meu entendimento, que depende do outro. Então, dependo da opinião nos meus relacionamentos para eu entender meu valor, ou dependo de uma validação do meu chefe, do meu trabalho, para entender que eu tenho algum valor e tudo mais. Então, fica mais fácil você perder essa ideia de valor pessoal, porque não é você que define, não é você que resolve se você tem valor ou não, né? E aí, se você depende sempre de algum outro, de algo externo que te diga o que tem o seu valor, você pode ter uma sensação de desvalor com maior facilidade. E aí, a sensação de desvalor, né, a ideia de desvalor é que pode nos levar a comportamentos destrutivos, a achar que então a gente merece um destino ruim, que a gente merece sofrer, ou que a gente merece, ou que a gente deve ter comportamentos destrutivos, né?
conosco, que a gente ter comportamento destrutivo não tem problema, isso não é um problema. Então, é o que vai poder levar, por exemplo, ao alcoolismo, é o que vai poder levar a ideias suicidas, é o que vai poder levar à automutilação, a coisas, né, a comportamentos mesmo que são direcionados a nós, mas são de maneiras que podem nos destruir o nosso corpo, destruir nossa personalidade, nos destruir como pessoa. Então, essa ideia de desvalor, ela tem esse caminho que é muito perigoso e que precisa ser olhado. Então, tratar a autoestima também é falar sobre esse tipo de coisa. Um outro ponto, que eu acho que é importante também com relação à consequência, se a gente vai falar de autoestima, a gente vai falar de autoimagem, é quando a gente tem a autoimagem distorcida, né? Quando a gente olha para a nossa aparência, para o nosso corpo, e a gente não tem uma imagem clara de quem a gente é. Então, a gente é magro, mas a gente acha que é gordo, ou a gente é gordo, a gente acha que é magro, enfim. Essa autoimagem está totalmente distorcida com a realidade, e é o que vai levar, por exemplo, aos transtornos alimentares. É a gente fazer, no caso, no comportamento de anorexia, de bulimia, até da própria compulsão alimentar, também pode ser considerado um comportamento destrutivo, mas não só, tem a ver com essa questão dessa autoimagem destrutiva. Então, eu nunca chegar a uma autoimagem que me satisfaz, porque eu não estou me vendo com clareza, eu não estou realmente me vendo, eu estou vendo uma outra coisa no lugar dessa autoimagem, e aí os transtornos alimentares é uma dessas consequências bem claras relacionadas a isso. E uma outra que eu acho que é mais fácil de se compreender é os transtornos de humor e o humor deprimido, né? Então, a autoestima fragilizada pode nos levar a uma angústia maior, uma tristeza profunda, se esvaziar de planos para o futuro, e tudo isso são sintomas e comportamentos próprios da depressão também. Acho Perfeito. que E como a gente pode ajudar uma pessoa que tem essa baixa autoestima? então, aí, assim, se a gente for falar em termos de, eu tenho um amigo que eu estou vendo que está com autoestima baixa, como é que eu faço para poder ajudar? Depende muito do quanto isso está impactando na vida dele. Se isso já começa a causar muito prejuízo, ou seja, uma pessoa que não consegue, de repente, mudar de trabalho porque está insatisfeita no trabalho, não consegue mudar de trabalho de jeito nenhum porque acha que nunca vai ser capaz de conseguir uma coisa melhor para si. Ou não consegue sair de um relacionamento, está num relacionamento abusivo, ruim, violento, agressivo, não consegue sair porque acha que vai ficar sozinha para sempre, que nunca vai conseguir outro relacionamento, ou porque merece aquilo ali, ou está já numa depressão, desenvolvendo um transtorno alimentar, desenvolvendo uma dependência química, enfim, já começa a ter prejuízos claros para sua vida por conta dessa autoestima fragilizada. Nesses casos, a melhor coisa a fazer é recomendar tratamento. Então, é tratamento psicológico, dependendo, pode ser tratamento médico também, nesses casos, né, que a gente está falando das consequências mais graves. Agora, eu tenho dias que eu não acredito tanto em mim e tudo mais. Acho que uma forma de ajudar é você ser um espelho de uma autoestima equilibrada. Então, primeiro você precisa entender se você consegue ser isso para você, para que você seja esse espelho para outra pessoa. Né? Então, eu consigo acreditar em mim mesma, identificar quais são as coisas que eu tenho de bom, identificar quais são as coisas que eu não tenho de tão bom que eu preciso desenvolver e melhorar e crescer, para que se eu consigo fazer isso na minha vida, então eu posso falar disso para essa pessoa, para que ela se aceite melhor, para que ela se entenda melhor, para que ela se valorize mais. Né? Mas aí, de fato, para que você possa promover essa ajuda para o outro, é importante que você também esteja buscando isso na sua trajetória, porque senão fica uma fala vazia, fica, faça o que eu digo, né? Mas não o que eu faço. Então, você se ama, você é maravilhosa, você é incrível, mas se você realmente não faz isso, não acredita isso na tua vida, fica muito difícil a gente falar isso para o outro à toa, né? De forma vazia. Então, acho que assim, se a gente está pensando em ajudar o outro sobre isso, a gente precisa primeiro se olhar para saber se a gente já está num caminho de equilíbrio da autoestima, né? Também. Qual o processo e como a gente consegue perceber que essa pessoa está sofrendo com a falta de autoestima? Olha,
depende um pouco da área, mas a gente vai identificar o que eu falei no começo, como é que é a definição, como eu me vejo e como eu me mostro. Então, se a pessoa está sempre se vendo de forma muito negativa, de forma a achar que as coisas que ela faz ou quem ela é não tem valor, por exemplo, que é uma das coisas que a gente falou, também da sensação de desvalor, então ela é sempre muito crítica, está sempre um pouco fora da realidade dentro dessa crítica, sendo rígida demais, se cobrando muito, achando que seus resultados nunca são bons o suficiente. Isso aparece na fala, né? Isso vai aparecer na fala da pessoa, principalmente para as pessoas com quem ela é mais íntima. Não para todo mundo, mas para as pessoas que ela é mais íntima, a pessoa vai poder falar sobre isso, né? Então, se você começa a perceber isso, é um ponto. Outro ponto é aí considerando até como eu me mostro para o outro, se eu também me mostro sempre fazendo uma propaganda muito ruim de mim, sabe? A pessoa que está no grupo e aí alguém elogia, ela fala, não, imagina, que isso, não, nem sou tudo isso, ou não, isso aqui não tem valor nenhum, ou né, não consegue aceitar bem os elogios, aceita as críticas com muita facilidade, mas não consegue aceitar os elogios e se critica muito, se coloca nas falas sempre de forma muito negativa. Essas pessoas às vezes podem estar precisando do elogio e do incentivo, e às vezes, se existe essa possibilidade de elogiar e que seja real, né, que não seja ilusão para a pessoa, é importante até se fazer isso, mas também fazer essa escuta, assim, você consegue identificar quando a pessoa já está começando nessa fragilidade, ela se detona, e a gente faz isso com muita facilidade de se detonar. Às vezes não está com a autoestima tão fragilizada a ponto de ter perdas e prejuízos e não conseguir fazer coisas por isso, mas essa mania, né? E as mulheres têm muito mais até essa mania até do que os homens, de se criticar demais e de se detonar, isso é muito característico. Outra característica é a comparação, é o comparar com o outro, né? E sempre se colocando num lugar inferior. Então, me comparo com a minha amiga, me comparo com a minha chefe, me comparo com um ídolo qualquer da internet, da televisão, me comparo com o outro e me coloco sempre num lugar menor. Às vezes busca comparações em pessoas que estão totalmente em outro estilo de vida, em outro nível, em outro universo que não tem nada a ver com o seu e se coloca num lugar menor, mas essa comparação seria já muito difícil de acontecer porque a gente está tratando de mundos muito diferentes, mas isso é bem comum também. E a reprodução de falas do passado, mas aí eu acho que isso vai ficar mais fácil de identificar na terapia, né, para os psicólogos, para quem está tratando da pessoa, essa identificação da repetição das falas do passado. Então, repetir críticas que recebeu da mãe, repetir críticas que recebeu do pai, repetir comparações que foram feitas entre a pessoa e os irmãos e os primos, né? Isso voltando até o assunto da relação familiar, isso é muito comum, essa ideia da comparação, ela também começa nas relações familiares, quando os pais comparam os irmãos no desempenho, no comportamento, comparam com os primos, compara com o vizinho, compara com todo mundo. Isso acontece às vezes muito naturalmente nas famílias e isso para algumas pessoas pode virar uma marca nociva que ela carrega e depois ela reproduz fazendo essas comparações na vida dela também. Então, essa reprodução dessas falas do passado e dessas críticas que foram recebidas como críticas que levam quase uma ideia de sentença, de que aquilo vai perdurar a minha vida inteira, isso também é bem comum de aparecer das pessoas que estão com a autoestima fragilizada, né? E eu acho que o mais, até de tudo, é o não acreditar em si, não apostar em si nos momentos que precisa apostar. Então, esses momentos de transição, de salto, né? Imagina, você vai sair da faculdade para o mercado de trabalho, é um grande salto que você precisa fazer. E eu não consigo apostar, esse salto demora muito. Eu vou sair da casa dos meus pais para morar sozinho, ou para morar com um amigo, ou para casar, enfim. Também não consigo, demoro muito para tomar essa decisão, para fazer esse salto. Esses momentos também é um momento em que, se você tem autoestima fragilizada, você tem uma dificuldade maior em acreditar e apostar em si. Então, são momentos que geram muita crise, que geralmente até levam as pessoas para a terapia. E aí ela vai para a terapia com essa ideia de que
não consigo mudar de trabalho, eu não consigo entrar no mercado de trabalho, eu não consigo sair de casa. Mas se a gente for olhar a fundo, por que que ela não consegue? Porque ela não consegue fazer essa aposta nela mesma, porque ela não acredita nela mesma, porque a autoestima dela está fragilizada. E aí a gente vai investigar o porquê dessa autoestima estar fragilizada e vai vir uma série de outras coisas que precisam ser tratadas juntos, né? Não só aquela fase em si, mas é um momento em que isso pode aparecer muito claramente. Dar saltos, né, de trajetória na nossa vida também é um momento em que se em demanda, né, o acreditar em si, e isso aparece muito claro para quem tem autoestima fragilizada também, de não conseguir fazer, de demorar muito para fazer. Perfeito. A gente falou bastante sobre autoestima e baixa. A gente falou bastante sobre baixa estima. É, Uhum. mas existe também a autoestima que passa do limite, né? Que talvez deixe de ser saudável. Como lidar com essas pessoas que acabam usando? Talvez, acho que acontece da pessoa esconder a baixa autoestima tentando sobressair com a autoestima. Não sei se dá para entender. Que Tá. ela tenta É, ser. então, Pode tem falar. a ideia do como eu me vejo e como eu me mostro, né? Então, pode acontecer de eu me ver de forma muito inferior e ruim, mas na hora de me mostrar numa fachada Uhum. de outra forma para poder isso não aparecer. No caso Uhum. dessas pessoas, fica até muito mais difícil de se tratar, porque elas não assumem a fragilidade, né, da sua autoestima e se escondem nessa fachada, e aí é bem possível que demore muito para essa pessoa, por exemplo, buscar um tratamento e resolver isso bem. Acho que um ponto com relação à autoestima elevada não é nem a gente falar dessa dissonância, porque essa pessoa está se enganando e enganando os outros, ela não está entrando em contato com isso. Mas a pessoa que tem autoestima realmente elevada, Uhum. que de forma que isso não seja saudável, que seja exagerado. Porque quando eu falo sobre isso com as pacientes, com os pacientes, assim, a gente precisa buscar um equilíbrio em Uhum. que não é 50%, não é o meio, assim, é um equilíbrio que vai um pouco mais acima. Outro dia eu tive que fazer até dar uma nota, né, para uma paciente que me pediu isso. Ela, qual é a autoestima ideal? Eu falei, bom, de 0 a 10, a autoestima ideal ela está no 8, que você tá um pouco, você se reconhece com um valor um pouco acima da média, mas você ainda tem o que melhorar e você vai buscar isso e você vai ter um dado de realidade quando você entende que você tem alguma coisa a melhorar. Quando a pessoa está no 10 ou está no 11, ou já extrapolou isso, do 0 a 10 e está no 10, ela não tem aonde melhorar e ela já se coloca. A gente fala, né? Em um dos tratamentos para autoestima é você se colocar em prioridade, você se cuidar, você ter rotina de autocuidado, você se colocar em primeiro lugar na sua lista de prioridades. A pessoa que está com essa autoestima no 10 e está e tá num nível já de narcisismo ou de arrogância, ela não é que ela se coloque em prioridade, ela começa a se tornar uma pessoa egoísta, né? Em que ela tá, não é que ela está em prioridade, ela está acima das demais. Então ela não tem o que melhorar, ela consegue fazer muita crítica para o outro e de que ela está sempre perfeita e ótima e os outros não estão, né? São pessoas que podem se tornar chefes e líderes muito ruins, podem se tornar parceiros em termos de relacionamento amoroso que coloca a outra pessoa para baixo, né, que critica muito, que cobra muito, porque ela está num nível de perfeição que as outras pessoas não conseguem alcançar. E ela acredita realmente nisso. Então, quando é só uma fachada, quando a pessoa se mostra, mas ela não acredita naquilo, ela entende que tem problemas, mas ela precisa se mostrar para se defender, ela de fato está se defendendo, mas ela não está necessariamente maltratando o outro. Quando ela realmente acredita que ela está num nível de perfeição e que ela está melhor que os outros, aí é o momento em que ela começa a oprimir realmente a outra pessoa e realmente a fazer mal. E sem se dar conta de que, na verdade, é isso. Ela está com a autoestima elevada demais. Ela chegou num lugar em que ela não precisa mais melhorar. E, assim, é sempre bom que a gente lembre que esse lugar não existe. Esse lugar também é um lugar de extremidade, que também é um lugar de patologia, que também é um lugar que precisa de tratamento, né?
E, em geral, esse tratamento vai ser apontado por alguém. Essa necessidade de tratamento vai ser apontada por alguém. Não vai ser ela mesma que vai identificar. É bem comum que o marido ou a esposa aponte, olha, eu tenho um marido que é muito arrogante, que está muito acima. E de repente vai conseguir fazer terapia porque vai junto com a esposa, ou porque de repente identifica no filho um grande problema, e aí o psicólogo entende que na verdade o problema não é o filho, é o pai ou é a mãe que tá com essa questão. E isso é bem comum de acontecer. Bem comum, assim, de pais que estão nesse lugar, criticarem muito seus filhos, oprimirem muito seus filhos e levar o filho para terapia e chegar lá, se o psicólogo tivesse acessibilidade, vai entender, olha, seu filho tem as questões dele, mas assim, a sua crítica que faz esse problema acontecer, e aí você precisa olhar por que você é tão perfeito, por que você está tão acima do seu filho, né? E isso pode acontecer e acontece muito. Acho que tem Terapia. É pergunta. possível atingir o grau de autoestima saudável ou deve ser associado a outro tipo de tratamento medicamentoso ou alternativas como a prática de meditação? Então, aí depende do nível de prejuízo que a gente está tendo na vida. Então, se a autoestima fragilizada teve como consequência aquelas coisas que a gente falou, a depressão, um comportamento destrutivo, um transtorno alimentar, né, uma dependência química, um pensamento suicida, esses casos realmente são casos que não é só um caso meramente de uma autoestima fragilizada num momento da sua vida e tal. Tem uma consequência mais grave, então realmente vai precisar de tratamento psicológico, vai precisar de medicação dependendo da situação para se tratar, porque a autoestima é um dos pontos, não é só o único, né? A coisa ficou mais agravada. Então, se a minha questão de autoestima é meramente, eu tenho problemas nas escolhas que relacionamentos e tudo mais, pode ser boa para que a pessoa consiga começar a ter autoconfiança e começar a fazer essas escolhas e dar aqueles saltos, né? Conforme eu estava falando, na trajetória que às vezes são saltos que ela não consegue realmente dar sozinha, e a terapia pode ser um suporte emocional para isso, mas, lógico, vai fazer parte do tratamento da autoestima as rotinas de autocuidado, e aí as rotinas de autocuidado são todas as possíveis, né? Desde o cuidado com a aparência, com o cuidado da saúde física, com o cuidado da questão intelectual mesmo, de você se desenvolver na tua área profissional, na sua área intelectual de conhecimento que você goste, tudo isso vai ser parte do tratamento. Para algumas pessoas, apenas começar a adotar esses comportamentos já pode ter um efeito positivo e ela começar a perceber esse efeito positivo. Para outras, isso pode não ter nem sentido fazer. E aí também vai ser recomendada a terapia. Exemplo, eu coloco muito material sobre autoestima no meu Instagram, né? Que tem conteúdo de leitura e tudo mais lá. Eu coloco muito conteúdo lá. Para algumas pessoas, algumas coisas que eu coloco, até para os pacientes mesmo que vêm depois falar comigo, eu não consigo fazer aquilo que você falou, porque a pessoa não consegue ver sentido em apenas adotar um comportamento que seja de autocuidado, mas ela continua se achando um lixo. E aí, eu estou fazendo, todo dia eu passo hidratante na minha pele, mas eu não acho que isso faça diferença nenhuma. Por quê? Porque ela precisa realmente falar sobre isso e ter uma orientação e um suporte emocional de uma outra ordem, entrar em contato com o porquê que ela está se sentindo um lixo e tudo mais. E quando está no nível da superfície, em que você consegue trabalhar a sua aceitação, o seu amor próprio, consegue adotar comportamentos de autocuidado, isso pode funcionar sem precisar necessariamente da terapia. Mas quando isso sozinho não faz sentido, aí talvez ela precise da terapia até para entender que isso vai fazer bem a ela. Né? E como e por quê. Né? Perfeito. Joyce, você acha que tem alguma coisa que a gente possa falar mais sobre o assunto? Não, acho que não. Assim, hoje vocês tinham me convidado para o horário da noite porque a gente ia apresentar também um pouco Isso. o novo momento da chave, né? Acho que até isso pode fazer parte dessa apresentação. Então, assim, eu sou a psicóloga Joyce Magalhães, atendo adultos, atendo casais na terapia online também. Tenho muito foco dentro desses atendimentos. Então, é o resgate de autoestima, o crescimento pessoal, o desenvolvimento de relações saudáveis, tanto para quem vem para atendimento individual, quanto para quem vem nos casais, atendo
preferencialmente adultos, né, na terapia online, a maior parte do tempo. Então, acho que isso poderia fazer parte desse momento, né, identificação Sim, disso. É, atendo também, se a gente for falar em termos de diagnóstico, depressão, ansiedade, esses transtornos que eu falei. Transtorno alimentar, dependência química também faz parte dentro do meu trabalho, mas sempre dessa via dos porquês disso, não do diagnóstico em si, mas do que levou a pessoa a desenvolver aquele diagnóstico, né? Trabalho dentro da psicologia humanista, né? E aí, quem quiser saber um pouco mais sobre isso, pode vir me procurar e conversar comigo também, que eu explico numa boa, indico o livro, enfim, tranquilo. E atualmente eu tenho atendido também psicólogos, estudantes de psicologia que estão tentando começar a atender na área clínica, enfim, fazer algum tipo de trabalho sobre, enfim, que não seja só supervisão, que tenha a ver com o seu próprio processo terapêutico como profissional. Então, eu atendo também. Então, acho que esse é um. Falei tudo. Não sei. porque agora, para quem ainda não sabe, a chave da questão transformou o tipo de atendimento. A partir de agora nós temos um grupo de psicólogos que vão atender online por uma plataforma nova. Então, para quem tiver interesse, quem gostar de determinado assunto, que determinado psicólogo é especialista, você entra no site. E o site agora ele tem uma nova forma de agendar esse seu atendimento. E a gente também tem o grupo, a plataforma Chave da Questão, agora que é um grupo que tem algumas vantagens. E, enfim, para quem quiser mais informação, quiser saber um pouquinho mais sobre a nova fase da Chave da Questão, é só entrar no nosso site, que lá você tem todas as informações, como é que você marca a consulta, agenda, enfim. A Joyce está lá para atender vocês também, em todas Uhum. essas áreas que ela falou. Joyce, queria te agradecer por ter topado conversar com a gente hoje. Obrigada a E vocês. muito obrigada. Obrigada a todo mundo que assistiu a gente, que ficou até agora com a gente. E uma boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente.